Bom dia para você, Romo Xavier. Bom dia também a toda a nossa equipe e aquele abração vilanovense, aquele abraço colorado a toda a nossa audiência que está acompanhando a grande jogada nesta manhã de segunda-feira. Manhã de segunda-feira que marca mais uma rodada para o Vila Nova. Hoje o Tigrão entra em campo, vai enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto às 7 horas da noite lá na Arena Nicknet. E aí, Xaxá, vamos destacar aqui como foi a semana do Vila Nova para esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Tigrão que se reapresentou logo na terça-feira, depois iniciou as suas atividades para esse confronto e viajou no domingo. Mas no sábado nós também tivemos o nome do Vila Nova vinculado aí na nossa imprensa, vinculado nos holofotes da comunicação. Por quê? Após a vitória do Goiás para cima do América Mineiro, o diretor de futebol, Lucas Andrino, veio a público responder aquela coletiva do Hugo Jorge Bravo. E de forma exclusiva, o presidente do Vila Nova entrou em contato com a nossa equipe, entrou aqui ao vivo também e falou um pouco sobre o que o Lucas Andrino disse e respondeu e explicou o termo forasteiro. Vamos ouvir aqui Hugo Jorge Bravo na grande jogada. Primeiro que a gente não pode confundir a figura da instituição com a desse cidadão, certo? E a gente sempre sabe separar as coisas e a gente respeita tudo. Muito me surpreende as ações dele, inclusive no jogo lá, onde ele nos, vamos dizer assim, ele nos ofendeu. Primeiro, eu quero reforçar, ele é um forasteiro e agora eu adiciono, é um mentiroso. Forasteiro, quando eu disse forasteiro, porque ele não conhece nada do clássico. Ele não conhece nada, ele não tem propriedade nenhuma para sentar numa coletiva de imprensa e falar do histórico do clássico Vila e Goiás, do que a arbitragem já prejudicou. O que ele sabe, ele conhece isso aí de ontem para hoje, ele não conhece o histórico. Então é um forasteiro, assim como se sentar para falar, o Alarcon, ele não vai ter propriedade para falar. O Frontino, talvez um pouco mais, que participou também dos clássicos, às vezes, como jogador, mas também não vai ter tanta propriedade para falar. O Paulo Turra, que chegou agora, menos ainda, porque não conhece. Então foi nesse sentido. E ele sabe muito bem, porque ele não é bobo. Agora, ele também é mentiroso. Mentiroso por quê? Porque ele falou que estava defendendo os funcionários do Goiás, porque eu desrespeitei, ele é um mentiroso, eu não desrespeitei ninguém. Eu estava cobrando a arbitragem, porque naquele jogo que nós tivemos um empate de 2-2, o árbitro acabou o jogo num lance, salvo engano, foi um escanteio para o Vila. E eu estava cobrando também a expulsão injusta do Elias. Tão injusta, que o Elias foi absolvido na justiça desportiva. Então, ele foi mentiroso ao usar o microfone e falar que ele estava defendendo a instituição dele, os funcionários dele. Pelo contrário, não desrespeitei ninguém. Ninguém, zero. Beleza, tá aí então o presidente Hugo Jorge Bravo falando com a gente aqui na grande jogada, e aí assim se findou esse assunto, como mesmo disse o presidente do Vila Nova. Para quem quiser ouvir a entrevista do Hugo na íntegra, né, que durou ali por volta de 4 minutos, eu recomendo entrar no nosso canal do YouTube, vai na aba vídeos, e aí você vai poder acompanhar essa mega entrevista exclusiva. E aí, Xaxá, acabou o sábado, muita polêmica, muito burburinho envolvendo o nome do Vila Nova. No domingão, pela manhã, o time do Vila viajou para Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão, fizeram uma ativação, uma atividade mais tranquila já no hotel, lá em Ribeirão Preto, e aí sim focado para esse confronto contra o Botafogo. Para esse jogo, o técnico Paulo Turra, ele tem 4 desfalques. Na defesa, o zagueiro Pedro Romano, que é uma das opções do banco, ele não vai para o jogo por questões físicas, tomou uma pancada nos últimos treinamentos antes da viagem, por isso vai ser poupado para essa partida. Já o Arilson também não viaja por questões físicas. O Arilson é outro jogador que não é titular, mas é um jogador importante para compor o elenco do Vila, é outro que desfalca o Tigrão. E no ataque, Parede e Todinho estão suspensos. Em contrapartida, Xaxá, o Paulo Turra conta também com o retorno de 4 jogadores. Na zaga, o Alisson Maia está de volta, sai do departamento médico, mas ele deve começar no banco. No meio de campo, o Igor Henrique está de volta também. E no ataque, o Poveda e o Juan Ribeiro são 2 jogadores que voltam a essa relação do Tigrão.
Já o time titular do Vila deve vir escalado da seguinte forma: com o House no gol defendendo a meta, na defesa o Elias pela direita, no miolo de zaga o Thiago Panhussá e também o garoto Everton, e na esquerda o William Formiga. No meio campo, 3 jogadores: o Ralf fazendo a função de primeiro volante, o João Vieira sendo o segundo homem do meio e à frente o Dodô. E aí no ataque 3 atletas: André Luiz, centralizado o Gabriel Poveda, e aí na esquerda a dúvida entre o Vinícius Paiva ou o Juan Ribeiro. No mais, Xaxá, esse daí é o time do Vila Nova. Agora, eu queria chamar aqui rapidamente, 30 segundinhos de fala, do técnico Paulo Turra, falando sobre a postura do Vila Nova para esse jogo de hoje contra o Botafogo. Pode esperar uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito intensa, uma equipe muito agressiva, uma equipe sem dúvida nenhuma com a sua ideia de jogo. Nós vamos lá respeitando muito o nosso adversário, porque independente da posição da tabela que ele está, são profissionais, mas a gente vai com um único objetivo só, que é a vitória. Beleza, tá aí então, Xaxá, o objetivo do Vila Nova é a vitória. Tá aí o Paulo Turra então falando com a gente. E eu finalizo aqui, viu, Holmes? Finalizo aqui e mais tarde estarei de volta com toda a nossa equipe para fazer essa mega cobertura desse jogão entre Botafogo e Vila Nova. E você já sabe quem eu sou. Eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Tigrão, trazendo todas as notícias do Vila aqui nesta manhã da grande jogada, sempre em oferecimento a Sopema. E se é Sopema, Xaxá, é claro que você pode confiar.